Boa noite. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu achei interessante, que muitas pessoas me perguntam por que é que eu escolhi investir em Bitcoin e não em fundos imobiliários, que é um bom investimento também, não investir em ações, bolsas de valores, ouro, dólar e todos os outros investimentos que tem por aí, mas que eu preferi mesmo, criptomoedas. Vamos lá, digamos que eu tenho R$ 1.000 para investir e se eu for investir em fundos imobiliários, esses R$ 1.000, se eu tiver muita sorte mesmo, de fazer uma carteira ali que vai me dar por alto, um dividend yield de 12% ao ano, esses R$ 1.000 em um ano, ele vai ser R$ 120, isso em um ano, ou seja, R$ 10 por mês, tá? E R$ 10 por mês, no caso, vai ser 1%. Com esse dinheiro parado, aguardando um ano para você ganhar por mês R$ 10, ou seja, 1%. Se eu pego esses mesmos R$ 1.000 e aplico em Bitcoin, numa das subidas daquele intervalo que eu já falei, entre hoje, né, que o Bitcoin ele deu uma queda. A última vez que eu olhei aqui estava em R$ 313.000. Ele teve uma queda, tá? O que é normal. Nessa queda, se ele chegar em 310, eu vou comprar mais um pouco, tá? Mas eu já tenho um dinheiro investido lá quando ele estava R$ 300.000. Então eu já tenho um lucro aí de R$ 300.000 para 312, 313, eu automaticamente já tenho um lucro de, se não me engano, 3%, um pouco mais de 3%, só nessa subida, pequena subida, que é uma coisa muito fácil de acontecer com o Bitcoin. Ele cai e depois ele sobe, depois ele cai de novo e tal. E mesmo assim eu ainda não vendi, tá lá parado porque eu quero vender quando ele chegar em 370 mais ou menos, tá? Mas só para vocês entenderem que essa volatilidade do Bitcoin, ela é uma oportunidade muito boa para você aproveitar, para você já fazer um rendimento muito acima do que os fundos imobiliários. Lógico, a gente analisa a questão de risco, o risco com o Bitcoin é uma coisa que a gente ainda está conhecendo, que estamos ainda adaptando às variações do Bitcoin, ao sistema em si, apesar que ele já tem mais de 20 anos, não, um pouco mais de 12 anos, eu acho, 15 anos, vamos lá. Ele tem mais de 15 anos, mas mesmo assim é uma coisa nova no mercado, tá? E eu imagino, agora uma percepção minha, que o Bitcoin ele não vai deixar de existir por agora. E a tendência dele, por mais que tenha essas variações, é sempre de ir subindo e subindo, né? Então, quando ele tem essas pequenas quedas e você injeta dinheiro e logo ele dá uma recuperada, nessa recuperação aí, você já vai ter muito mais de 1% dentro de um mês, né, obviamente, do que os fundos imobiliários, que tem ali a valorização dos fundos, obviamente, tem isso também que já adiciona também nos seus valores, e também tem o dividend yield, que é o percentual de lucro daquelas empresas, e aí ele é repassado para os seus participantes ali, né, nos fundos.
Então é por isso que eu prefiro investir nos Bitcoin, na variação do Bitcoin, do que nos fundos imobiliários. Ah, mas fundos imobiliários é mais estável, é mais seguro, sim. Paga também o dividendo e também a valorização, né, do fundo em si, e não tem imposto de renda por enquanto. Ainda não tem cobrança de imposto de renda. Tá? No Bitcoin nós temos que fazer declaração e tal, todas essas coisas. Mas mesmo assim, passando a moto lá embaixo, mesmo assim, você ainda fazendo pagamento de imposto de renda, essas variações ainda são interessantes para lucrabilidade da coisa, tá? Para os lucros, né? Ali dentro das variações do Bitcoin, tá? O Bitcoin, como eu falei, ele teve uma queda de 330 para 312. Eu ainda estou no lucro, porque eu comprei em 300 e eu vou aguardar até 370, que é uma coisa muito fácil de acontecer. Não é difícil, tendo em vista que mês passado, mês atrasado, eu não sei, que agora a gente está no mês de início de setembro de 2024. Então, uns 2 meses atrás, ele bateu 400, acima de 400. Então, essa faixa que me é interessante, de 300 até 370 ou 380, é uma coisa muito comum do Bitcoin chegar, tá? E com os fundos imobiliários, a gente vai ter que ralar muito para conseguir ter ali o lucro, né? O rendimento que o Bitcoin tem. Tá? Então é por isso que eu prefiro investir nos Bitcoins do que, por enquanto, nos fundos imobiliários. Isso é por enquanto, porque eu tenho o interesse agora de aumentar meu capital de investimento e eu vou fazer isso com mais velocidade, com mais rapidez no Bitcoin do que se eu for aplicando em fundo imobiliário, comprando cada vez mais fundos e fazer aquele efeito cascata, que é muito interessante de se fazer, mas que é um efeito mais lento, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido entender, né, do porquê que eu prefiro fazer meus investimentos dessa forma. E mais uma vez, falando para vocês, por mais que eu ache tudo muito interessante, eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento. Você vai lá, analisa o que eu digo, o que outras pessoas que também estão inseridas no ramo estão dizendo, analisa tudo e depois você toma a sua decisão de onde você vai preferir investir, tá? Fundo imobiliário é mais segurança, só que é um investimento para longo prazo. O rendimento é bem mais baixo. E Bitcoin é um investimento a curto prazo, que você vai ter mais rendimento mais rápido, só que tem as variações, tem um pouco mais de insegurança e outros detalhezinhos que eu já citei aqui, tá bom? Então, espero ter respondido as perguntas das pessoas que vêm me perguntando a respeito disso. Mas, lógico, eu tenho interesse sim em investir em fundos imobiliários, vou fazer logo. E também depois eu vou estudar outros investimentos, né, bancários e tal, tá bom? Então é isso, um grande beijo, espero vocês no próximo vídeo. Vai lá, assista a gente aí. Se quiser ver também sobre o que eu já falei a respeito de onde investir, por que eu prefiro investir de uma forma em Bitcoin de uma forma do que em outra forma e tal. Então tem os vídeos anteriores aí que você pode ir lá e assistir, tá? Foi lindo, um grande beijo e até o próximo vídeo.